Tem algo para ele ler. Alexandre, nessa visita que você está realizando junto com outros repórteres, você percebe por parte deles, não apenas a questão de serem anfitriões e explicar, mas eles têm noção, ou alguém aí comenta sobre a posição oficial do Brasil, a falta de posicionamento e de apoio do governo brasileiro. Alguém comenta sobre a postura política internacional do Brasil em relação a esse conflito? Já teve esse diálogo aí? Já toda hora, inclusive por parte da população. O israelense bem informado está e sabe do que está acontecendo nessa relação de alguns países que estão negando o que está acontecendo aqui, não estão admitindo o que de fato ocorreu no dia 7 de outubro. Cláudio, Borgo, Léo, João, amigos da Auriverde. Ontem nós fomos à tarde, início da tarde aqui, assistir aquele vídeo que foi mostrado nos Estados Unidos e também... Acho que perdemos o sinal com o Alexandre Pitoli. Perdeu o áudio. Não perdemos o sinal, travou. O sinal, mas nós já vamos recuperar para que Alexandre Pitoli possa contar. No Brasil, estado de choque. Oi, Pitoli, agora recuperamos. Você parou naquela parte, parte que você falava sobre o vídeo que você assistiu juntamente com toda a equipe. Por depois gentileza. A gente não ouviu mais nada, depois que você falou que era aquele vídeo. Perfeito. O vídeo... Tudo ok agora? Agora sim, okay. Estamos ouvindo. Tá. Um vídeo de 47 minutos, aquele que foi exibido nos Estados Unidos e também no Brasil para algumas autoridades. Aquele vídeo que você vai se lembrar que as pessoas saíram em estado de choque, algumas saíram inclusive vomitando, passando mal, tiveram que receber atendimento psicológico, passaram por tratamento após assistir o vídeo. Eu assisti esse vídeo ontem. De lembrar da vontade de chorar do que a gente viu. De eu lembrar do que eu vi ontem, realmente você sai... Se você não sair tocado do que você assistiu ali, e eu entendo o motivo pelo qual Israel está restringindo a exibição desse vídeo, é pela barbárie. Me lembro de alguns trechos, vou tentar não chocar a audiência com o que vi, mas... Tem um trecho que me chamou muito a atenção, quem é pai vai entender o que eu senti, de um garoto que vê a mãe sendo assassinada, assiste a mãe sendo assassinada, aí ele diz, eu só quero a minha mãe, não precisa me deixar vivo mais, pode me matar também, eu só quero a minha mãe. Ele falando isso em inglês, o garoto, eu só quero a minha mãe. E ele gritava num desespero, né? E ele foi levado refém. Veja, a crueldade. De vez em atender o pedido do garoto, que queria só estar com a mãe, ele foi levado como refém. A situação, por exemplo, me perdoe, assim, eu não quero polemizar ou sensacionalizar, não é meu perfil, mas imagine arrancar a cabeça de um soldado com uma enxada, bater a enxada até arrancar a cabeça. Imagina jogar futebol com os seios de uma mulher. Enfim, o que a gente... você imagina assim, nós tivemos no kibbutz de Nairos um dia antes e assistimos como ficou o kibbutz. Eu entrei em cada uma das casas, eu entrei em todas as casas que tive autorização para entrar, eu entrei. Entrei em todas as casas onde... eu pude ver que havia uma mesa posta para o Shabat, no final de um feriado santo para eles, do tabernáculo, enfim, as mesas postas, o vinho sobre a mesa, e a casa toda destruída. Vandalismo, crueldade, barbaridade, a TV jogada no chão, todas as roupas espalhadas, aí você notava os brinquedos espalhados, destruídos, as roupinhas no varal, aí algumas casas incendiadas, eles incendiaram as casas com as pessoas dentro, com o próprio gás da cozinha. No vídeo de ontem, uma das primeiras cenas, o que chama atenção, um cachorro de porte grande vem em direção, e o terrorista em 2 tiros derruba o cachorro, assim. E eles tinham
um mapeamento de tudo, de todos os locais onde eles entraram. Para você ter uma ideia, naquele 7 de outubro, eles entraram com 3 mil terroristas, 3 mil terroristas por 4 pontos. Foram à festa e foram a kibbutzim. Lembrando que kibbutz, o in no final é plural de kibbutz, então foram a vários kibbutz para essa invasão, sabendo com o local mapeado. Nitidamente o local estava mapeado. Nitidamente eles sabiam onde, como entrar, se encontrariam cães, onde teriam pessoas, por exemplo, daquele caso que eu até relatei ontem, de um senhor, de um homem mais forte, segundo eu relato isso aqui, da moradora que nos recebeu, a Irit, de um cara mais forte, e eles sabiam que precisariam de uma granada para então conseguir explodir a porta onde ele tentava se guardar. Tem um relato, por exemplo, e eu preciso contar isso, eu estou aqui para isso, né? Eu vim para cá para relatar. Tem um relato, eu não sei se vocês tiveram esse, mas eu ouvi aqui e fui até a casa, é de uma família de 4 pessoas, pai, mãe e 2 filhos, e aí essa família estava, eles morreram de joelhos, né, com um tiro na direção da nuca, eles morreram todos de joelhos. Só que a diferença e o que assustou a todos é que eles identificaram sobre a mesa onde eles estavam, para o Shabbat, eles identificaram sobre a mesa pedaços de dedo, pedaços de orelha, um olho arrancado, enfim, e tudo isso sobre a mesa, tudo isso sobre a mesa, esses pedaços de corpos sobre a mesa. E aí a perícia identificou que isso aconteceu, que essa tortura aconteceu, e eles foram mortos 3 horas depois. Então, é possível imaginar que estava uma família, pai, mãe, 2 filhos, corta um pedaço de orelha, põe em cima da mesa, corta um dedo, põe sobre a mesa, tira um olho de uma criança, tira o olho de uma criança, tirar o olho de uma criança, põe sobre a mesa. Aí essas pessoas ficaram ali, eles se torturando, cortando suas partes dos corpos, e só 3 horas depois eles foram mortos com um tiro na nuca. A barbaridade, a crueldade, o que chamou a atenção nesse vídeo de 47 minutos que eu assisti ontem, e vou dizer, tinha hora que eu tentava virar o olho assim, porque era uma sensação muito ruim, dá vontade de chorar agora. Já faz 24 horas praticamente que eu assisti. Imaginem vocês assim, eu nunca imaginei assistir algo que conseguisse conjugar 2 sensações tão antagônicas, o ódio e a alegria. E por que ódio e alegria? Eles matavam com ódio e comemoravam com uma alegria efusiva, uma alegria de uma final de Copa do Mundo. Punham corpos dentro de caçambas de caminhonetes e partiam para a faixa de Gaza, e lá os corpos eram jogados, e a comemoração era de toda a população. O que me chamou a atenção também, não era a comemoração de um grupo, era a comemoração de uma sociedade que estava ali comemorando o ataque e o resultado do ataque. Lembrando, eram muitos que atravessavam, salvo engano, 20 mil, na última atualização, 20 mil palestinos que atravessavam da faixa de Gaza diariamente para trabalhar ali. Quantos informaram? De que maneira informaram? O que levaram de informação dos kibbutzim ali para essa, da cidade de Sderot, né? Que foi uma cidade que está absolutamente vazia, uma cidade de 30 mil habitantes, mas com prédios. Que aqui, como tem pouco terreno, como tem pouco espaço, como tem pouca terra, muita terra produzindo, mas um pouco lugar para se morar, então construções verticais. Então uma cidade de 30 mil habitantes no Brasil não tem os prédios que tem em Sderot. E aqui os prédios todos vazios, em resultado do ataque do 7 de outubro, absolutamente planejado e calculado. Então o resultado desse vídeo dos 47 minutos de ontem é um resultado que choca. E choca porque, segundo consta, alguns jornalistas, depois de assistirem o vídeo, essa turminha dessa imprensa da esquerda, em especial nos Estados Unidos, tiveram alguns que falaram assim, tudo bem,
Mas como dizer que isso é verdade? Venha até aqui e veja. Eu vi os kibbutz, eu vi as casas, eu vi o que aconteceu aqui. Venha até aqui e veja. Mas como dizer isso é verdade? E as crianças de Israel? Ninguém vai falar das crianças de Israel? Aliás, as crianças de Gaza? Ninguém vai falar das crianças palestinas? Estão tentando relativizar ou diminuir algo? Ou tentando negar algo que é impossível de ser negado. O Pittoli. Aqui eu vi... Oi, pois não, Bruno. Isso que o... Bom, forte abraço, boa tarde para você. Obrigado. É isso que eu ia perguntar para desmontar essa narrativa. Essas imagens desse vídeo, como é que eles conseguiram? Porque, pelo que foi informado, os próprios terroristas filmavam. Isso procede? O que você acompanhou? Procede. Tanto é, Burgo, que sim, são câmeras GoPro que estavam nos capacetes, nos uniformes, pendurada no peito desses terroristas. E tem situações até para da duplo cheque, né, checar duplamente, né, câmeras de segurança das casas e do kibbutz. Então, câmeras de segurança das entradas do kibbutz mostram a câmera de segurança e, ao mesmo tempo, a câmera do terrorista, mostrando assim, ó, tá vendo? Olha a hora aí da câmera, olha a entrada dele aqui. Duplo cheque, né? Duplo cheque, não tem como dizer que é mentira. E outra, tem imagens, por exemplo, desse vídeo de 47 minutos, e tem mais coisas para a gente tratar aqui hoje, mas é que esse vídeo ele é tão chocante que, enfim, veja, os carros saindo da rave, cheios de gente, 5 pessoas, enfim. Emílio, lembra o nome do gaúcho lá que fez para mim, por favor, do garoto, para eu até... Hanani. Vou citar o Hanani aqui, o gaúcho que é um herói, e se o governo brasileiro não o reconhecer como herói, é mais uma injustiça do governo brasileiro, já conta o motivo. Carros que saíam da rave eram parados e metralhados. Assim, ó, tiros no vidro da frente, aí o carro, você percebia que o carro já perdia o sentido, e aí metralhando o carro do lado, assim, mas numa tranquilidade, como se estivessem num jogo de videogame. É inacreditável. Aí o Emílio está aqui ao meu lado, o Hanani, é esse brasileiro que foi morto. Ele fez 3 viagens completas. 3 viagens completas. Ele não estava na rave, ele não estava participando da festa. Quando soube do ocorrido, saiu da sua casa, pegou seu carro, foi até a rave e conseguiu fazer 3 viagens com 5 pessoas dentro. Então ele salvou 15 pessoas naquele dia. Ele salvou 15 pessoas. Ele entrava na rave, saía da rave, tirava as pessoas, saía da rave, tirava as pessoas, enfim. Né? E na 4ª viagem ele foi morto. Como é que esse cara ainda não é tratado como herói no Brasil? Será que alguém pode me dizer? Pittoli. Onde está o Itamaraty? Né? Onde está o governo brasileiro para reconhecer o Hanani como herói? Pittoli, nós vamos divulgar mais, Pittoli. É bom você passar isso daí. Acho que é um trabalho nosso de imprensa livre, não subornada, não prostituída, a gente pegar o perfil desse cidadão e a gente começar a divulgar nas mídias sociais, que a sociedade brasileira reconheça quem é herói, já que o nosso governo veste o boné e sobe para comunidades apoiando outros grupos. A sociedade brasileira ainda tem respeito por gente com a qualidade. Qual é o nome desse cidadão, Pittoli? É o Hanani, depois eu passo o nome completo. Olha, e tem a gente acabou de sair do Museu do Holocausto agora, Cláudio. Não sei se você conhece esse aqui, esse Museu do Holocausto. Eu não passei por Tel Aviv. O museu é em Jerusalém. Museu em Jerusalém. Em Jerusalém, sim. Mas esse Museu do Holocausto você foi aqui? Passei nele sim, Alexandre. Pode falar. Ok. Não, por que eu estou dizendo isso? É porque nós temos... Fala, Emílio. O nome do brasileiro é Hanani Glazer. Hanani Glazer é o nome do brasileiro, desse herói brasileiro. Hanani Glazer é o nome desse herói brasileiro. Não sei se dá para ver aqui, eu estou longe do celular, vocês sabem quanto eu enxergo. Ele tá com aquele problema do aplicativo de desfoque. Entendi. Só foco preciso resolver esse negócio, tá chato isso aí, preciso resolver isso. Bom, mas vamos lá. É problema meu, hein, gente? O problema sou eu que gerei. Não tem nada de técnico aí, o problema fui eu que gerei. Pittoli. Mas vamos lá. Pois não, Bruno. Outra pergunta. Os terroristas, eles sabiam que fazendo esses ataques, eles não teriam munição, não teriam força bélica, inclusive, para enfrentar Israel. Eles chegam a explicar em Israel qual seria o motivo, qual a intenção? Seria o mal pelo mal? Seria
com essa maldade, isso não é nem questão de guerra, isso é proibido em todos os códigos de guerras. É um absurdo, é a maldade, assim, a expressão do mal. Que é querer fazer o ser humano sofrer, querer. É um absurdo. Agora, eles explicaram, tem uma explicação para isso? Seria o mal pelo mal? Ou seria ali uma forma de potencializar a maldade para chamar o Israel para uma guerra de verdade, contando com o apoio de outros países? O que poderia explicar uma tamanha maldade como essa? O objetivo principal é eliminar o povo judeu. Eles têm essa real sensação de que o objetivo... Até eu tenho dito isso nos meus comentários na rádio já há algum tempo. Não é um pedaço de terra. Não é um pedaço de terra. É a eliminação de um povo. Não é um pedaço de terra. É eliminar um povo. E tem um detalhe que é bastante importante. Tem tanta coisa para contar para vocês do que eu vivi ontem. Só para vocês terem uma ideia, a gente terminou o nosso dia ontem com... quantas famílias, Emílio? 10 famílias? 15 famílias? Mais ou menos umas 10, 15 famílias, aproximadamente, de brasileiros que estão em Israel há 8, 10, 15, 20, 30 anos, que estão aqui e que têm agora seus filhos, genros, noras, netos, no Exército. E conversamos com um soldado, Maurício. A família de Curitiba está aqui há 8 anos. Ele estava, para você ter uma ideia, de plantão no dia do ataque. Estou misturando assuntos, Bogo, me perdoe, mas eu vou chegar na tua resposta, na resposta da tua pergunta. Mas ele matou 20 terroristas e viu 2 amigos dos soldados israelenses sendo mortos. A gente gravou uma entrevista com ele, a gente vai veicular nos próximos dias, que ficou longa, a gente vai editar, né? Ele matou 20 terroristas, eram 3 mil. Objetivo, eliminar o povo judeu. Aí, eu preciso fazer, até ontem, quero mandar um abraço para a Márcia. A Márcia é do Rio. A Márcia tem uma revista aqui chamada Brasil, né? Uma revista muito bem editada, inclusive ela deve estar assistindo a gente agora, porque quando eu cheguei nesse jantar ontem, imagina, né, sair de Bauru, da Rádio Ouro Verde, o Emílio de Brasília, partimos para cá. Imaginem que nós chegamos lá, as pessoas conheciam a gente pelo trabalho do Jornal da Ouro Verde. As nossas conversas sobre Israel circulam nos grupos aqui, circulam nos grupos de brasileiros que vivem em Israel, e eu cheguei fazendo fotos de pessoas assim, poxa, o Pitori da Ouro Verde, aqui em Tel Aviv, né? Um absurdo. E a Márcia está nos assistindo agora, enfim, e nessa casa e nessa reunião encontramos esse rapaz que, repito, ele estava de plantão no dia, era para ele sair 6 horas do plantão, entretanto, logo foi informado, ainda saindo do plantão, que precisaria voltar, e volta para uma guerra para matar 20 terroristas, eles eram 3 mil. Aí prometi para a Márcia, e eu preciso dizer aqui, e até no carro ontem com o Newton, a esposa dele, que nos deram carona até o hotel, depois dessa reunião, isso já era quase meia-noite horário aqui, a gente foi até tarde ontem no trabalho, eu prometi fazer uma seguinte análise. Enquanto o mundo ocidental não olhar de fato com respeito e dando o apoio que Israel precisa agora para vencer o Hamas, para enfrentar o que vem agora do norte do Hezbollah, por parte do Líbano, enquanto a comunidade ocidental não entender que nós precisamos apoiar Israel no combate a estes grupos, enquanto a gente achar que é só aqui, que é só contra os judeus, que vai ficar restrito ao Oriente Médio, enquanto a gente achar isso, a gente vai estar cometendo um grande equívoco, é um grande engano. Eu justifico. Nós conversamos aqui por diversas vezes com o porta-voz do Exército das Forças de Defesa de Israel, o Rony Kaplan, e o Rony usa um termo que é a guerra simétrica. Essa guerra não é simétrica, não é um país contra outro, não é um tanque contra outro, um avião contra outro, um navio contra outro, não é. É uma guerra de quem invade um muro de proteção que separa duas situações, quebra cercas de proteção, invade casas de civis e mata. É contra esse a guerra. Só que esse agora, inclusive do que nós estamos vivendo a partir dos aviões que foram enviados para cá, em especial para a retirada daqueles que estão na faixa de Gaza, diante do que a Polícia Federal já apurou na prisão de membros brasileiros
brasileiros, a gente não está falando de outra, não, é brasileiro, que foram presos no Brasil, fazendo parte e treinados pelo Hezbollah. Enquanto a gente não entender que o que está sendo combatido aqui, amanhã pode ser replicado mundo afora, com ataques terroristas que podem acontecer em escolas, estações de metrô, aeroportos, enfim, enquanto a gente não entender que o que nós estamos vendo aqui, sendo combatido por Israel, pode chegar no Brasil e em qualquer outro lugar do planeta, e eu não estou exagerando, eu não estou chutando, isso é uma conversa que tem aqui dentro do Exército. As pessoas já entenderam que o combate a isso, o combate ao Hamas, significa livrar o mundo disso, porque é o seguinte, pergunte para esses do Hamas, esses extremistas, se eles estarão felizes após a eliminação do povo judeu, sendo que isso não vai acontecer. Mas vamos imaginar, e fizeram essa pergunta, né, Miri, para eles. Se vocês eliminarem o povo judeu, vocês estão satisfeitos? Não. Nós vamos, na sequência, eliminar os cristãos. É uma guerra santa que eles fazem. Certo, Cláudio, mas veja, eles aí chamam isso, no Brasil, né? Agora... então, mas imagina agora no Brasil, as pessoas olhando e falando assim, puxa, Israel, hein, tá lutando, poxa, estão em guerra, hein, pô, tá bom. Se a gente não entender que Estados Unidos, embora hoje tenha um strike group dos Estados Unidos de frente para o Iêmen agora, porque tem problemas lá para a passagem do canal de Suez, isso aqui tá um caos. Isso aqui, hoje, é um barril de pólvora, o Emílio está dizendo aqui, tem absoluta razão, é um barril de pólvora onde a gente está agora, porque os Estados Unidos agora posicionou um porta-aviões, 2 destroyers, um cruzador, não sei o que, submarino atômico, agora está de frente para o Iêmen, está atacando navios que estão tentando passar pelo canal de Suez. Aí você vai falar assim, que canal de Suez? Estou aqui na Bela Vista, em Bauru, estou aqui você acha que eu estou ligando para isso? Amigo, o que acontece é que eu estou aqui, Miro está aqui, nós estamos aqui para entender e mostrar o seguinte, ou o governo brasileiro assume de fato que nós estamos diante de uma guerra contra um grupo terrorista que precisa ser eliminado, por chegar no Brasil, será replicado aí? E pergunta aqui, uma pergunta que eu fiz, Borgo, aqui, Cláudio, Léo, eu falei assim, escuta, mas eles escolheram para matar? Eles chegaram nesse kibbutz, por exemplo, onde nós fomos, e falaram assim, você é judeu? Você é árabe? Você está livre. Você é o quê? Não, ninguém não perguntou, tanto é que tem árabes mortos. Existem árabes mortos no kibbutz, por exemplo, porque não teve essa pergunta antes, mostra a sua carteirinha, você é Bolsonaro ou você é Lula? Não teve essa pergunta aqui. As pessoas foram mortas com requintes de crueldade, com um ódio e uma alegria que eu jamais vi no rosto de alguém. Essas duas sensações juntas, para mim, isso foi absolutamente novo. E ninguém perguntou, você torce para que time? Você é da direita ou da esquerda? Um ataque, onde quer que aconteça no mundo, e do jeito que o Brasil está se posicionando, e está levando pessoas aí para dentro do país que dizem que seria uma bomba, seria uma boa estourar uma bomba dentro de um ônibus em Israel, é isso que a gente está recebendo aí. Né? Enquanto a gente não entender que essa guerra também pode nos salvar, que essa guerra também é importante para a nossa libertação, enquanto a gente não entender isso, eu vou ficar falando, que agora eu entendi, estou vivendo aqui, Emílio e eu estamos vivendo essa bomba relógio a todo instante, esse medo a todo instante. Por exemplo, a gente estava agora no Museu do Holocausto, e eu vi a tua reação, Emílio, você deve ter visto a minha também, passa o cidadão correndo, correndo, né? Todo mundo se volta. Todo mundo olha. Não tem aquela história de é só mais uma pessoa correndo, está com pressa, vai perder o ônibus. Todo mundo olha. E por onde você anda tem... Todo mundo em prontidão mental. O Emílio falando, está todo mundo em prontidão mental. O tempo todo. O tempo todo. Estou à disposição. Mais alguma pergunta dos comentaristas? Sim. Alexandre, primeiro um abraço ao Emílio que está aí do lado. Duas mentes brilhantes. E Alexandre e Emílio, vocês como jornalistas, vivenciando isso daí, conseguem tentar também fazer uma dolorosa comparação sobre que brasileiros vivem em comunidades controladas pelo narcotráfico, que sem nenhuma fé também estão indo para cima de controlar o Estado, sem nenhuma intenção de destruir uma etnia ou uma raça. O narcotráfico se estrutura estritamente pela sede da ganância e do lucro, e onde esses dois grupos são apoiados
pelo mesmo grupo de esquerda que hoje controla o Brasil? Cláudio, o que aconteceu em Israel e ontem nessa reunião está para mim cada vez mais claro, vários depoimentos no mesmo sentido, é que Israel estava politicamente dilacerada. Israel estava politicamente com problemas seríssimos, grupos divididos, né, opiniões antagônicas, fortes, brigas internamente, politicamente, havia um cenário de destruição. No dia 7 de outubro, Israel se une. Por exemplo, eu peguei ontem uma carona com o Newton. Newton é engenheiro formado em São Paulo, salvo engano pela Universidade de São Paulo, pela USP, pela Politécnica, é especializado, ele é consultor na área de segurança, ele está em Israel, e ele vai para o Brasil a cada 2 meses prestar segurança, com consultoria na área de segurança. É um profundo conhecedor da área. O Newton vai conversar conosco ao vivo na semana que vem. Sabe o que o Newton tem feito durante os dias? O Newton tem um carro, no seu carro ele coloca comida e coloca remédio. Ele tem um SUV, ele tem um carro maior. Ele coloca comida e remédio no seu carro e vai levar para as bases, de norte a sul. De norte a sul. Enquanto a esposa dele está preparando essa comida que ele vai levar. Enquanto isso, restaurantes e outras pessoas se uniram em prol de um país. Porque eu disse isso aqui ontem, Cláudio, e reforço. Israel, antes de ser um Estado, já era uma nação. Israel, antes de ser um Estado, já era uma nação. O que nós temos hoje, Cláudio, e até ontem eu ouvi esse comentário, e a pessoa fez com extremo cuidado, e eu vou replicar aqui, o Iron Dome, que é a cúpula de ferro, que protege Israel de milhares de mísseis disparados diariamente. E aí existem os bunkers, ou os quartos protegidos, eles existem para proteger o israelense dos estilhaços. Não é proteger de míssil, é para proteger de estilhaço. Nós vimos no kibbutz onde fomos, nós vimos o resto de um míssil que caiu no chão. Ele forma um buraco de aproximadamente 30 centímetros num chão de areia batida, duro, não é num chão de areia fofa. Ele promove um buraco de 30 centímetros no chão e ele ainda meio que ricocheteia, ele bate e vai para outro lugar. Então, esse quarto protegido serve para proteger dos estilhaços desses mísseis. E essa pessoa me disse assim, olha, tem horas que eu penso que não deveria haver o Iron Dome, aqui a proteção à cúpula de ferro, porque provavelmente no primeiro míssil que caísse num prédio, que matasse judeus, que matasse israelenses, o governo reagiria à altura. E isso teria acontecido alguns anos atrás. Não deixaríamos esse câncer, que é o Hamas, chegar a esse ponto. Eles chegam a pensar isso. E fechando a resposta para a sua pergunta, Cláudio, é que é tanta história para contar. Acabei de mandar a foto do buraco. Olha lá, o Edson, mandou para o João. João, o Emílio mandou para você agora esse buraco que se abriu no chão e o resto desse foguete que foi interceptado está aí no seu WhatsApp, João. Por onde a gente andou? No kibbutz. E para fechar, Cláudio, sabe qual a diferença daqui para o Brasil? Aqui hoje virou uma nação que conta com o governo, que hoje conta com o apoio dessa nação. Amanhã vai ter que dar explicação. Todo mundo está dizendo isso. Como aconteceu o que aconteceu no dia 7? Como o israelense foi alvo tão fácil do Hamas? Bom, tem que se explicar. Mas hoje eles têm um governo que está garantindo a segurança. Nós estamos agora dentro de um carro em Jerusalém. Eu estava em Tel Aviv, fui em Haifa, fui em Jope, eu andei por fomos até Sderot, que a cidade fica a 3 quilômetros de Gaza, porque o povo se sente protegido aqui, o povo decidiu não se abalar aqui, o povo decidiu mostrar o seguinte, não é com essa guerra e com esse ataque que nós vamos nos baixar, como nós vimos uma foto agora no Museu do Holocausto, de uma senhora, né, que pediu para ser morta de cabeça erguida. Uma mulher, uma judia que pediu para ser morta de cabeça erguida. Então eles estão tentando mostrar isso, de um Estado que está lutando contra o inimigo. Qual a diferença do Brasil? O Estado luta contra o narcotráfico? O Estado está disposto ou nós temos no Estado agora quem alimenta o narcotráfico? Essa é a diferença, Cláudio. Pitolles, para encerrar a minha participação, eu queria saber, vocês vão fazer um documentário? Vocês vão materializar toda essa experiência vivida em Israel? Sim. Quantas horas já tem, Emílio? Umas 10 horas.
gravadas? Nem sei quantas. Já tem muito. Emílio, o Borgo, Emílio está aqui perto. Sim, e o que acontece? Por exemplo, Borgo, no domingo à tarde, quando a gente foi no Kibutz, encontramos aquela senhora Irit. Ela estava com o seu cachorro, um Golden chamado Bombom, o cachorro. Essa senhora morou em Paraty um tempo, então tem um português de fácil compreensão, arrastado, mas de fácil compreensão. Imagine que essa mulher mostra todo o kibutz para gente, todas as casas, eu tenho todas as imagens, e vai narrando, aqui morava uma família, essa família, o pai tentou defender assim, tomou um tiro assim, as crianças foram... O que foto é essa, Emílio? A foto da dona Iris. Tá. E atrás tudo destruído. O Emílio mandou uma foto agora, junto para o João, com a Iris, que nos recebeu. Tem uma foto aí. Nós estamos de colete, capacete, né? Orientados pelo Exército, e eu estou segurando um outro colete pesado, a prova de balas. E aí, Borgo, ela vai narrando. Eram 417 pessoas que moravam naquele kibutz. 417. 25% destes mortos ou sequestrados. Foram sequestrados e mortos depois. Porque já foram 20 dos sequestrados mortos, né? Então, veja, Borgo, a gente tem muito material, só que a gente está tomado de uma emoção agora, do ficar esperto dessa pressão mental a todo instante. Então, a gente está aqui preparando algo que a gente vai disponibilizar depois para a nossa audiência, com a cabeça no lugar. Dia 8 de janeiro, o Emílio estará em Bauru, né, para a gente organizar essa história e montar esse documentário de fato e poder entregar algo que tenha essa emoção do que estamos vivendo aqui, mas que tenha uma ordem cronológica bem contada, enfim. A gente vai produzir um material. Pitoli,